O primeiro assunto: o mundo caiu em cima da intenção do governo de mudar a forma, a metodologia de contabilização e divulgação dos casos e mortes por coronavírus. É o Ministério Público, é a Defensoria, são os governadores, são os prefeitos, são as entidades da sociedade civil organizada, todos criticando. Muito bem. O ministro Gilmar Mendes ontem participou do programa Domingo Esportivo Bandeirantes com o Milton Neves. E o ministro mudou um pouquinho de posição. Ele lembra que a manipulação de estatísticas é uma manobra usada por regimes autoritários. Por isso, é necessário passar para a sociedade a forma de agir de uma ditadura. É fundamental que vocês, na mídia, no rádio, relembrem o que foi a ditadura, o que significa a ditadura, né, a instabilidade que isso representa, para que nós aprendamos a valorizar cada dia a democracia. Muito bem. A que se referia o ministro Gilmar Mendes? Eu vou lembrar aqui, nós já tocamos esse assunto algumas vezes. Em 1974, o governo Médici, o Brasil teve um surto de meningite. Entre 1971 e 1974, foram exatamente 3 anos de muitos casos. E São Paulo, mais uma vez, como acontece agora, foi o epicentro, uma média de 1,15 mortos por dia. O auge foi em 1972. Só que o governo da ditadura militar proibiu os meios de comunicação de divulgarem, para que não causasse pânico. E os casos proliferaram, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Isso começou a mudar depois que Geisel assumiu no lugar de Médici. Mas tivemos esse episódio. Foi um grave surto que virou epidemia de meningite, porque o governo militar impediu a divulgação. Era a isso que estava se referindo o ministro Gilmar Mendes. Por que eu digo que ele mudou? Não foi em relação ao que ele declarou aqui. Quando o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo, fez uma analogia entre o Brasil de Bolsonaro e a Alemanha de Hitler, o ministro Gilmar Mendes veio a público para dizer que era um momento de moderação, um momento de muita calma, porque as coisas estavam muito nervosas, agitadas. Pois bem, esse ministro Gilmar Mendes agora entra definitivamente contra o governo, também se alinhando ao seu colega Celso de Mello em entrevistas que concedeu aos jornais neste fim de semana, criticando o governo Bolsonaro. A coisa entre as instituições não está tranquila, não. Mas daqui a pouco nós podemos aprofundar mais esse caso. A verdade é a seguinte, para fechar, não é a divulgação ou não divulgação de casos e mortes que vai combater o coronavírus. É preciso medidas importantes que, me parece, todas elas estão falhando, especialmente aqui no estado de São Paulo. Bom dia, Thaís. Bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Pedro Campos, Cláudio Humberto também conosco todos os dias. É verdade, Zé Paulo, só o número não resolve o problema, se não era fácil. Agora a gente tem que ter a clareza de que aqueles números que são divulgados de fato representam o que está acontecendo e de fato representam o momento atual. O Cláudio Humberto já vai trazer para a gente aqui informações a respeito das datas das mortes. É uma questão que a gente sempre levanta para o nosso ouvinte. Essas mortes que são divulgadas no dia a dia e que muitas vezes nos assustam, e claro que assustam, 1.500 pessoas morrendo por dia de Covid, elas se referem a que momento da pandemia? Ao começo? A agora? Se não são o dado de agora, qual é o dado atual? Quantas pessoas estão morrendo de fato no Brasil por causa da Covid? E essa confusão que é criada pelo governo federal em nada ajuda a essa divulgação, porque levantar dúvidas sobre os dados faz com que as pessoas passem a desconfiar também das decisões que são tomadas com base nesses dados. E eu queria aproveitar também aqui, Zé Paulo, para colocar a declaração do empresário Carlos Wizard, que passou alguns dias apenas à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Ele falou conosco sábado, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Essa entrevista teve uma grande repercussão, porque ele foi muito claro que, para ele, ocupando um cargo fundamental no Ministério da Saúde, havia, sim,
erro na contabilização ou manipulação. A gente perguntou para ele, né, Zé Paulo, quem está manipulando, aonde? Ele não disse. E aí talvez tenha depois pesado a repercussão daquilo que estava colocando, até tratando de algo muito grave, não é? De mortes, recuou e pediu demissão. Mas o que disse Carlos Wizard no sábado aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes foi isso aqui. Lamentavelmente, em alguns municípios, até mesmo em alguns estados, nós temos alguns gestores públicos que estão interessados em inflar o número de vítimas. O governo federal oferece aos municípios dos estados um recurso para combater o número de infectados, o número de pessoas que estão contaminadas. E, em algumas situações, nós já temos evidências que esses números foram inflacionados. Enquanto o gestor público tiver acesso ao dinheiro da saúde sem licitação, o pico da pandemia será transferido para o próximo mês. Pois é, agora é muito delicado uma autoridade pública levantar dúvidas sobre os dados oficiais que são divulgados pelo próprio ministério ao qual ele presta serviço, da mesma forma como já foi delicado lá atrás o presidente Jair Bolsonaro levantar dúvidas sobre lisura do processo eleitoral, dizendo que tinha evidências, mas nunca colocou nada na mesa. Cláudio Agora, Humberto. o que pegou mal, né? O que pegou mal, eu deixo completar que fala você está falando, porque nós fizemos a entrevista juntos. Isso. Foi ele dizer que poderia ser feita uma recontagem dos mortos. Isso atingiu diretamente os familiares. Lógico. Já não basta perder um ente querido, ainda vai submeter a um capricho de um funcionário de governo. Enfim, foi a despedida do Carlos Wizard. Muito bom dia a todos, bom dia Zé Paulo, bom dia Thaís Freitas, bom dia Pedro Campos. A impressão que dá é que o governo continua tendo problemas de comunicação, eles não sabem dizer exatamente o que pretende com tudo isso, né? Acaba virando um erro também político, né? Colocando coisas e questões que acabam se voltando contra ele próprio, né? Essa questão aí não tem nada a ver com esconder números, de tentar manipular números, está tudo errado. O ministro Gilmar Mendes falou sobre um assunto sem se informar sobre ele. As pessoas estão falando sem saber do que se trata. O que se trata mesmo, qual é a grande preocupação? É que o número que é divulgado, ou que vinha sendo divulgado todos os dias, era um número que não correspondia à realidade daquele dia. Trata-se disso, né? Não é de esconder números, é colocar os números no seu devido dia, digamos assim. Na sexta-feira, nós fizemos, eu e minha equipe, na coluna diária que eu publico em dezenas de jornais, nós fizemos uma apuração, inclusive no Ministério da Saúde e com técnicos, etc., essa apuração mostrou o seguinte, que o pico, o maior número de pessoas mortas em um único dia, aconteceu no dia 12 de maio. E sabe quantas pessoas morreram no dia 12 de maio? 670 pessoas. Nunca, em momento algum, durante a pandemia de coronavírus, houve um número de mortes maior do que isso. O maior número de mortes em um único dia foram 670. Não foram 1.300 e tantos, 1.400, 1.500, que acabam virando manchete. E por que apareceram esses números que são o dobro do que você está dizendo? Exatamente, porque só estou historiando a coisa, né? Esses números que acontecem, que vinham sendo divulgados todos os dias, representam as mortes dos dias e todas as outras mortes que foram confirmadas ou que foram notificadas naquele dia, confirmadas pelas secretarias estaduais de saúde e notificadas naquele dia. Por exemplo, eu estava nessa apuração. A gente verificou, por exemplo, que mortes acontecidas em 31 de março apareceram como mortes ocorridas no dia 3, agora, quarta-feira passada, no dia 3 de junho. Só para você ter uma ideia, isso significa que nesse dia 3 de junho, né? Segundo Eduardo Macário, que é o especialista do Ministério da Saúde que lida com esse assunto, foram 1.381 óbitos. Eu me lembro que a manchete favorita dos veículos de comunicação é mais de 1.300 ou quase 1.400 mortos em um único dia e tal. Só que não é verdade, né? Aqueles 1.381 óbitos de quarta-feira passada ocorreram ao longo de 60 dias. Eram mortos que isso correspondia aos mortos do dia,
mais mortes ocorridas nos últimos 60 dias que foram confirmadas naquele dia. Chegou, portanto, a esse número de 1.381. Dessas 1.381 mortes noticiadas ou anunciadas no dia 3 de junho, na quarta-feira da semana passada, 245 aconteceram em 72 horas, não foram naquele dia. Foram em 72 horas. Agora, Cláudio Humberto, por que mas você a fazendo divulgação a média, dá oficial um número, não faz né, Cláudio? isso? É isso que eu entendo. Dá um número fazendo a média de todos os dias. Mas o que se divulga não é a média. O que se divulga, a manchete favorita é mais de 1.500 mortos em um único dia. E isso é mentira. Isso absolutamente não aconteceu. E olha, eu fiquei espantado, sabe com o quê? Como é fácil você checar isso. Não tem nenhuma dificuldade, é só ligar no Ministério da Saúde. Inclusive, eu até divulguei e publiquei no site, junto da minha coluna, o gráfico exatamente até o dia 3 de junho. Agora, Cláudio, olha como a confusão, Cláudio, porque no sábado nós perguntamos aqui para o secretário Wizard por que não era informada de fato a quantidade de mortes por dia, já que poderia estar ocorrendo isso, como você já tinha colocado aqui. Mortes que ocorreram lá atrás estarem sendo computadas agora, porque só agora os exames ficaram prontos. E ele respondeu o seguinte: o Ministério da Saúde não tem esses dados porque os estados não estão informando. Então, é uma confusão, Cláudio Humberto, é uma confusão. O que a gente precisaria ter é o seguinte: vamos voltar tudo a partir da primeira morte por Covid, contar dia por dia quantas pessoas de fato. Você só atribuir o exame que saiu agora ao dia do óbito da pessoa, não é muito difícil, não é? Então, ontem, num primeiro momento, o Ministério da Saúde divulgou 1.382 mortes. Mais tarde, mudou esse número para 525, isto é, menos 857 mortes. Qual número estaria correto? Porque o 525 foram as mortes ocorridas efetivamente no dia. As demais foram mortes ocorridas ao longo de 60 dias, que somente foram confirmadas naquele dia, entendeu? Essa é que é a questão. Eles, inclusive, pretendem fazer isso, pretendem divulgar as mortes do dia e dizer, olha, tem mais tantas mortes que aconteceram nos dias tais. E aí o que é que vai alterar? Vai alterar a estatística lá. Sabe aquelas mortes do dia 31 de março, que somente foram confirmadas no dia 3 de junho? Aquela morte, ou aquelas mortes de 31 de março, tem que ser computadas como mortes ocorridas em 31 de março. Exato, é isso. Ainda que depois, né? Alguém vai reclamar. Mas, puxa vida, alterou aqui, ó. Em março era só tanto e passou para tanto. Exatamente porque, para colocar isso, quer dizer, colocar os números dos óbitos nas suas datas corretas. É exatamente essa a intenção com toda essa confusão, e o governo continua errando na comunicação disso. Porque podia muito bem, né, Cláudio, trazer a informação de que, por exemplo, nós temos, como ontem, né, 525 mortes confirmadas nas últimas 24 horas por coronavírus e 600 mortes que estão sendo investigadas desse dia por coronavírus, que serão confirmadas nos próximos dias. O que nós estávamos acostumados, e aí eu acho que o Cláudio tem total razão, não trazer, né, na divulgação do balanço do Ministério da Saúde a informação de que aquelas eram as mortes confirmadas nas últimas 24 horas, seja do dia anterior ou seja de outros dias que acabaram sendo confirmadas por atrasos nos exames, né? Então, o Ministério da Saúde podia continuar divulgando esse número diário, falando, olha, nas últimas 24 horas, nós confirmamos 1.382 mortes, né? 12.581 casos de coronavírus nas últimas 24 horas foram confirmados, não que eles tenham ocorrido. Se há uma demora para esse tipo de informação chegar ao Ministério da Saúde, que tem que se trabalhar para tentar testar mais rápido, para o número ser atualizado de uma forma mais efetiva, porque isso direciona a política pública, né? Agora, virou uma confusão geral. Ninguém está acreditando mais nesses números. Pois e acompanhando aqui os nossos ouvintes, o Pedro, é impressionante. Tem gente dizendo o seguinte, os governos estaduais estão inflacionando os números, comprando o discurso do Wizard. Tem gente dizendo o governo federal está reduzindo os números para esconder o tamanho da pandemia. As pessoas estão desconfiadas dos dados oficiais e é o que pior podia acontecer num momento como esse, né, Cláudio?
Claro, né? E o agora, número assim, total, isso é verdade também. isso aqui deve valer. O número total é de 37.312 mortos até agora. E esse também é um erro, porque eles pararam de divulgar o número total. Esse, para mim, é o maior erro, né? Porque eu compreendo a situação. Isso não pode haver. Isso não pode haver. Agora, é verdade também essa história que o Isa falou, de que prefeitos e governadores ganham mais recursos do Ministério da Saúde de acordo com o número de casos e de óbitos. Entendeu? Isso é uma indenização que é paga pelo Ministério da Saúde pelo trabalho ou pelo custo que o Estado e o município tiveram no atendimento ao doente. É por isso que há uma certa suspeita de que, em muitos casos, né, claro que isso não é uma coisa generalizada, mas em vários casos, há prefeitos... é tudo muito estranho, né? Como causa de morte por outros fatores despencaram. Eu não estou nem falando de acidentes de automóveis, que é razoável. Se tá todo mundo em casa, ou pelo menos grande parte da população está em casa, é razoável que o número de mortos também caia. Agora, caiu o número de mortos por problemas cardíacos, quaisquer problemas, né? Aquilo que inflacionava o número de mortos, né, por doenças no Brasil, simplesmente desapareceram esses números porque só tem mortos por Covid. Né? E tem uma explicação para isso. Diminuiu isso. Também a procura dos hospitais, né, por conta da pandemia. Muita gente até deve ter tido problemas em casa, mas essa contabilização não é feita. Quem morreu por derrame, morreu por doenças cardíacas. O interessante seria pesquisar nos cemitérios. Aí não teria erro. Tem uma coisa um número que não se pode manipular, mortos, que é o, né? que é o número de mortos. O corpo não dá para esconder, né, Cláudio? Esse corpo não dá para esconder. O número total de mortos não dá para esconder. A gente já ouviu aqui especialistas falando sobre isso, sobre a perplexidade dele com relação à redução do número de pacientes cardiopatas e também o número de óbitos por cardiopatia. Problemas. Porque assim, o problema cardíaco vai dar de alguma maneira. E se o cara vier a óbito, se a pessoa morrer, aquilo ali não dá para esconder, né? Agora, é tudo muito estranho. Por que só aparecem mortos de Covid? Né? Tudo. E sem contar que proliferam por aí, são abundantes as denúncias de familiares dizendo falando sobre isso, sobre o fato de o seu ente querido haver falecido, mas não de Covid, mas entrou na estatística do Covid. Enfim, é tanta confusão que tem sobre esse assunto, né? Que faria bem ao governo conservar pelo menos o número total de mortes que nós temos. Pelo menos isso serve de parâmetro, né, de termômetro, a gente saber exatamente o que é que está acontecendo, se a curva está ou não está caindo, a curva de mortos, né, que eu acho que é mais relevante do que a curva de casos. É verdade, mas a resposta fundamental a gente ainda não tem, não é, Cláudio Humberto? Dessas mais de 30 mil mortes ocorridas no Brasil, qual é de fato a distribuição ao longo da linha do tempo? Porque, por exemplo, em São Paulo, a reabertura está para recomeçar. Hoje reabrem concessionárias, reabrem escritórios e já vai reabrir comércio e reabrir shopping. Não vai demorar. São só os protocolos serem ali aprovados pela Prefeitura de São Paulo. E tem muita gente dizendo o seguinte, mas escuta, vai reabrir agora que a gente está no pico de mortes? É isso mesmo? Nenhum país fez isso? É uma pergunta que pode ser feita. É lógico, a gente observa o que aconteceu na Europa, foi muito diferente. A divulgação das mortes de acordo com as datas em que elas ocorreram é fundamental para a gente saber se essa preocupação tem ou não procedência, não é? E é isso que a gente ainda não tem, e é inadmissível, Cláudio, que o Ministério da Saúde, durante 3 meses, não tenha cobrado das secretarias estaduais que esse dado fosse preenchido numa planilha, como disse para a gente o secretário Wizard. Quero acreditar que não era exatamente isso e que ele ainda não tinha tido tempo de se informar a respeito dessa questão, viu?